21 de outubro de 2015. Bom dia. Começa agora mais uma edição do programa Politicano com destaques da cena política nacional e internacional. Vamos agora aos destaques com a manifestação contra Dilma. Douglas Oliveira, bom dia. Bom dia, Luan. O Largo da Batata foi o local escolhido em São Paulo para manifestações contra a presidente Dilma Rousseff. O manifesto foi organizado pelos movimentos Brasil Livre e Endireita Brasil. O objetivo da manifestação era exigir que o Congresso acolhesse o pedido de impeachment que está sendo protocolado. Futura candidatura do Geraldo Alckmin à presidência da República. Informações com Marcos Bortoluzzi. Sonhando com a candidatura à presidência da República em 2018, o governador Geraldo Alckmin começa a se articular junto com aliados para impedir que o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo em 2016 seja um nome não alinhado com seu projeto nacional. Segundo relatos, após ser reeleito no primeiro turno, Alckmin já se reuniu com lideranças do Democratas, PPS, PSB e PV a fim de montar uma estrutura para dar suporte à sua eventual candidatura à presidência em 2018. Caso não consiga se candidatar pelo seu atual partido, a solução seria a troca de partido ou a criação de um novo. Apesar disso, segundo integrantes do alto escalão tucano, o rompimento com o partido causaria um verdadeiro terremoto na oposição. Informações sobre o corte do Bolsa Família. Ricardo Barros, do PP, relator do projeto de orçamento de 2016, afirmou que irá propor o corte de 10 bilhões dos 28 bilhões previstos para o Bolsa Família no ano que vem. O programa, que faz repasses mensais de recursos para as famílias de baixa renda, sofrerá um corte de 35%, impossibilitando novos beneficiários. Relações estreitas entre a presidente Dilma Rousseff e Eduardo Cunha. Acossado o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, sobre documentos que comprovam contas bancárias em seu nome, da mulher e da filha na Suíça, recorrerá ao Supremo Tribunal Federal para destravar a liminar que adia o processo de impedimento. Essa liminar foi concedida em resposta do mandato enviado pelo deputado petista, o Adi Damos, com um parágrafo indicando que a competência de processar e julgar a presidente da República por crime de responsabilidade fiscal é do Senado. De acordo com a Lei Constitucional número 1079/1950, que regulamenta processo de impedimento. A presidente Dilma Rousseff já teve suas contas de 2014 condenadas pelo Tribunal de Contas da União. O procurador do Ministério Público, Júlio Marcelo de Oliveira, em conjunto com o TSU, apresentou um relatório apontando a repetição das pedaladas fiscais nesse ano. Com base no documento em julho de 2015, as pedaladas somavam atrasos de 40 bilhões de reais. Seguindo esse cálculo, o Poder Executivo teve seus maiores atrasos para o BNDES, 24,5 bilhões, Banco do Brasil, 13,5 bilhões e da Caixa Econômica Federal, 2,2 bilhões, valores que já se comparam com o ano passado. Dilma já deixou claro que governará até o fim de seu mandato nas escolhas de seus novos ministros, e Cunha anunciou que continuará e não renunciará apesar do pedido de cassação enviado pelo PSOL para o Conselho de Ética. Nessa guerrilha por impunidade, onde só aparecem escândalos, que rege a crise política que assola o país. E fazendeiros fazem denúncia contra a FUNAI. As informações são do repórter Klaus Simões. Bom dia, Klaus. Bom dia, Luan. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul reconheceu uma denúncia contra a FUNAI, feita pelo Sindicato dos Fazendeiros do Brasil. Em assembleia realizada na Câmara dos Deputados na última semana, a FUNAI foi advertida e deverá responder pelo crime de invasão à propriedade privada. Os fazendeiros acionaram a Justiça Federal após terem suas terras invadidas pela FUNAI, que levava índios escondidos em alguns de seus carros, com o propósito de tomar a área destinada legalmente aos empresários, uma terra de ocupação indígena. O deputado Eduardo Bolsonaro, o principal personagem na luta pelo direito dos fazendeiros, respondeu com a seguinte declaração para a Comissão de Direitos Humanos. Já temos aqui uma área maior do que a região sudeste inteira demarcada como terra indígena. Porque ele sabe que se o indígena entrar ali, ele vai demorar anos para conseguir tirar aquele indígena dali. E o pior, com o apoio da Força Nacional. Pedir um pouquinho de serenidade e dizer, na verdade, o seguinte: o Brasil, para crescer e para continuar seguindo adiante, precisa ser enaltecido pelo trabalho e não dividindo e querendo pegar a riqueza que são dos outros. Jonathan Tenório nos traz informações sobre a superlotação carcerária. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos elogiou na terça-feira
quinta-feira um programa que pode diminuir o problema da superlotação carcerária no Brasil. O projeto determina que pessoas detidas pela polícia devam ser levadas imediatamente a um juiz para que fique determinado se elas ficarão em prisão preventiva ou esperarão seus julgamentos em liberdade. Eleições norte-americanas. Jim Webb desiste de concorrer a presidente dos Estados Unidos. O ex-senador da Virgínia aparecia em último lugar nas pesquisas do Partido Democrata. O Webb deve apoiar algum outro candidato democrata, mas ainda não decidiu qual. Os outros pré-candidatos são a ex-primeira-dama Hillary Clinton, Bernie Sanders, Martin O'Malley e Lincoln Schaff. Pelos republicanos, Donald Trump segue líder nas pesquisas republicanas para a Casa Branca. O magnata republicano tem 25% da preferência, seguido por Ben Carson com 22%. Enquanto isso, o antigo favorito Jeb Bush, irmão do ex-presidente George W. Bush, segue caindo e hoje atinge apenas 8%. Separatismo da Catalunha. O ministro da Justiça espanhola, Rafael Catala, considera aplicar o artigo 55º da Constituição para retirar a autonomia da Catalunha. A maioria dos vencedores na última eleição catalã são parlamentares de coligação e partidos separatistas, que estão fazendo menções ao separatismo desde a tentativa de referendo de 2014. Entrada da Sérvia na União Europeia. Caleb. Desejo da Sérvia de entrar na União Europeia pode esbarrar nas condições impostas por Bruxelas para o ingresso do país eslavo no seleto grupo. As autoridades da União Europeia querem que os sérvios reconheçam territórios de Kosovo, que declarou independência unilateral em 2008, como independente, além de impor sanções contra sua aliada histórica, a Rússia, como fez a União Econômica. Sérvios mantêm relações políticas e econômicas muito próximas com o Kremlin, e seria um suicídio político e nacional para Belgrado, como disse Sanda Rasković, presidente do Partido Democrático da Sérvia, sobre imposição de sanções. E essa foi mais uma edição do programa Politicano. Apresentação de Luan Ernesto Duarte e locução de Douglas Oliveira. Bom dia a todos e até semana que vem. Bom dia a todos e até lá.